Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast diretamente dos estúdios da Brothers TV na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora. Quero, antes de apresentar a minha convidada super especial que eu tenho aqui hoje, porque eu falei já que eu estou me sentindo super chique, porque eu tenho uma convidada de honra, uma advogada. Eu gosto muito de conversar com os advogados, né? Vem da minha família isso. Então, mas eu quero primeiramente me apresentar para vocês, né? Como eu falei, sou escritora e eu tenho alguns trabalhos e eu sempre mostro os meus trabalhos aqui no podcast, porque eu tenho muitos sonhos e um dos meus sonhos é que os meus livros cheguem nas escolas. Então, eu sempre gosto de apresentar os meus livros, porque talvez você está chegando aí pela primeira vez, né? Nem sabe quem eu sou. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos. Esse é o primeiro livro que eu escrevi, que se chama Depressão Aconteceu Comigo. Aqui eu conto uma história, a história da minha vida, de como eu venci a depressão através de experiências, através de lições de vida que eu recebi assim diretamente de Deus. Eu aprendi muitas lições de vida durante o período que eu tive depressão. E elas viraram esse livro para ajudar outras pessoas que estão passando por essa fase tão difícil. E eu tenho me dedicado a escrever alguns livros para crianças, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos e além de professora, pedagoga, eu gosto muito de escrever para crianças. E esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, é uma história real. Aconteceu com a minha filha, ela teve um período que ela não gostava de ir para a escola e ela conheceu uma criança que não tinha saúde, não podia ir para a escola. E essa criança trouxe uma grande lição para minha filha a respeito da escola. Como ir para a escola é uma dádiva de Deus, como é importante ter saúde para poder ir à escola todos os dias e como o conhecimento, a educação, ela nos transforma. Então é um livro muito lindo, né? Como eu falo aqui no final do livro, nós temos que estudar muito para saber pouco. Então, nós temos que ir para a escola e nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Então, é um livro muito lindo. Esse aqui também para ajudar crianças na escola, que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Hoje em dia, nós temos visto o bullying, né, prejudicando muitas crianças. Esse livro também é uma história real. Eu escrevi para ajudar uma garotinha. E esse livro é para combater o bullying, para nós dizermos não ao bullying e também para que as crianças aprendam isso, aprendam a se defenderem, a combater o bullying, a ajudar os seus amigos que estão sofrendo bullying e dizer não, basta, né? Temos que ensinar isso para as crianças. Então, esse livro, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, é um livro daqueles que eu falei para vocês que eu tenho sonho que chegue nas escolas para que o bullying seja erradicado das escolas. Bom, escrevi também esse aqui, Minha Gatinha Marie. Esse livro aqui é uma história de amor da minha filhinha, que encontrou a gatinha dela durante a pandemia. E nós encontramos a gatinha Marie numa lata de lixo, abandonada. Nós levamos ela para casa. É um presentinho peludo, de muito amor, que nós trouxemos para nossa casa. E ela trouxe muita alegria e gerou uma historinha para contar para as crianças. É um livro lindo também. E esse aqui é o último livro infantil que eu escrevi no ano passado, que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Esse livro eu conto a história de um menino aqui da nossa cidade, que se chama Pedro. Ele tem uma cordel-teca aqui na cidade de Bauru, que tem mais de 3.000 títulos de cordéis. Para quem não sabe, cordel-teca é uma biblioteca de cordéis. Então, aqui o Pedro conta um pouco sobre o Nordeste, um pouco sobre o povo nordestino, sobre os cordéis, sobre a cultura nordestina. É um livro bem brasileiro, um livro nordestino, muito lindo, que também é um sonho que eu tenho, que ele chegue até as escolas. E meu último lançamento foi esse, Mulheres que Transformam. Mulheres que Transformam não é apenas um livro, ele é uma coletânea que contém 30 histórias de 30 mulheres. Mulheres fortes, resilientes, mulheres que venceram o câncer, que passaram por luto, por abusos, que hoje nós vamos falar sobre isso. Então aqui tem muitas histórias de mulheres resilientes, mulheres fortes que enfrentaram desafios e venceram com muita fé, com muita coragem. Então, se você quer conhecer histórias de mulheres fortes para aprender lições de vida, aqui está um grande livro, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, eu não quero, né, ficar demorando aqui na minha apresentação, porque hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast uma mulher de muita garra, cuja trajetória profissional e pessoal, elas se entrelaçam em um propósito de vida poderoso.
a defesa dos direitos das mulheres. Olha que coisa mais linda. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque nós vemos muita injustiça ainda nos dias de hoje. Desde cedo, a doutora Gabriela, que eu tenho aqui hoje comigo, a doutora Gabriela Gavioli, ela aprendeu com a sua mãe que servir é a base da vida. Olha que coisa linda. E essa lição se tornou o pilar de sua carreira da advocacia, né? Ela é filha, irmã, tia, esposa e advogada. A Gabriela estudou numa escola estadual, se formou em Direito pela IT. Desde 2007, ela atua na advocacia, iniciando a sua jornada profissional num escritório massificado, focado na área trabalhista. Meu pai também trabalhou bastante nessa área. No entanto, a sua grande virada veio em 2012, quando ela decidiu abrir o seu próprio escritório, começando na sala da frente da casa de sua mãe. Olha só que peculiar isso. Com muito amor, dedicação, o pequeno espaço cresceu, tornando-se um escritório de referência aqui na nossa cidade, respeitado por clientes e colegas da profissão. Mas o seu verdadeiro chamado surgiu através de sua vivência pessoal. Vinda de uma família marcada pela violência doméstica e familiar, onde a sua mãe e uma de suas irmãs foram vítimas, a Gabriela encontrou na advocacia um meio para lutar por justiça e dar voz a mulheres em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, ela sonhava em ser juíza da vara da família. Olha só, meu pai queria que eu fosse juíza também. Mas ao começar a advogar, ela percebeu que, como advogada, ela poderia ajudar ainda mais mulheres, garantindo que os seus direitos fossem respeitados. Através da OAB daqui de Bauru, onde ela construiu amizades e aprimorou os seus conhecimentos, ela consolidou, hoje eu estou meio gaga, consolidou sua missão de vida, servir e proteger aqueles que precisam. A doutora Gabriela hoje se dedica exclusivamente à defesa dos direitos das mulheres, atuando nas varas de família e no anexo de violência doméstica e familiar. E é sobre essa história, essa trajetória transformadora que nós vamos falar hoje, e ela vai compartilhar um pouquinho da vida dela, da trajetória, da carreira dela e o que ela tem feito aqui para defender o direito das mulheres. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença. Me sinto lisonjeada por tê-la aqui hoje e que você se sinta à vontade, né, para nos contar um pouquinho a seu respeito. E eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Nossa, me emocionei com a forma que eu fui ouvindo a minha história. Que bom. Acho que é a primeira vez que eu ouço alguém contando ela para mim. Que bom. E é uma honra para mim, eu poder estar aqui conversando com você, Roberta, sobre a minha história. Porque, às vezes, a gente não tem noção de todo o caminho que nós trilhamos para chegar onde a gente chega. Sim. Parece que a gente dorme, acorda, já está lá. É verdade. E a gente acaba esquecendo dos momentos, de tudo que a gente passou. Imagino que passou muitas coisas, né? E quando a gente escuta outra pessoa falando, aí a gente começa a se lembrar, né? Sim. Porque, assim, eu vim de uma família simples, tá? Mas a minha mãe e meu pai sempre batalharam para dar o estudo para mim e para as minhas irmãs. E eu não tinha noção do que a minha mãe tinha passado, do que a minha irmã passou no casamento, porque é tudo muito normalizado. Sim, é verdade. E é uma reprodução. Se a minha mãe passou por violência, é automático eu aceitar. Sim. Se o meu pai viu o pai dele ser violento, é automático ele ser. É verdade. E uma coisa assim, não sei nem se já é para começar a falar. Não, já pode falar. Mas uma coisa que eu sempre vi na minha mãe é, apesar dela ter passado por situação de violência, ela nunca se deixou ficar na situação de vítima. Muito bom. Então, isso que ela teve força para poder sair, né, daquela situação e tocar a vida para frente. Sim, ela lutou contra isso. Exato, porque ela nunca se divorciou do meu pai. Olha só. Ela continuou com o meu pai, porque quando ela sofreu a violência, nos anos 70, quando ela foi para casa da minha avó e do meu avô, ele era
agricultor, e minha avó lavava roupa para fora. Ela Olha falou, só. como eu vou ser um peso para os meus pais? Sim, sim. E ela não trabalhava, porque o meu pai não deixou ela trabalhar. Então, ela não tinha como ajudar. E a minha irmã mais velha e eu nascemos com os pés tortos, os 2 pés. E ela tinha ainda mais o tratamento da minha irmã. Uau. Então, ela falou, como que eu vou ser mais um peso para os meus pais? E aí, ela permaneceu na relação. Entendi. E só em 2016, quando eu comecei a estudar, que parece que eu saí de uma bolha. Nossa. E eu vi... Você não percebia antes? Não, era normal. Entendi. Aí, quando a gente começa a estudar, se aprofundar no assunto, que a gente vê, nossa, realmente, Olha só. eu passei por tudo isso e eu não sabia. É verdade. Quantas mulheres passam por isso na pele, né? Sim, porque normalmente elas identificam o quê? A violência física. É. Mas a psicológica, patrimonial, verbal, que é a moral. Então, elas não têm noção. É. A gente não tem noção. E, às vezes, nós mulheres, a gente fica justificando. Ah, ele teve um dia ruim no trabalho Sim, hoje. sim, sim. Né? Então, ele bebeu um pouquinho mais. Então, a gente vai achando desculpas. Sim, E mas quando a gente vê, a gente está no fundo do poço. não podemos aceitar, né? Exato. Mas eu queria que você contasse como que você escolheu o direito como carreira, né? E por que você escolheu o direito? O direito. Desde pequena, eu falava para minha mãe, eu vou ser juíza. Olha que lindo. Porque em casa, assim, minhas irmãs são da área da saúde, elas vestem branco. E eu falava, eu vou ser a que vou me vestir de preto. A toga. Você queria ser diferente. É diferente. E eu sempre fui, assim, de querer proteger as pessoas. Eu comprava briga dos amigos na escola, das amigas. Então, eu sempre tive esse lado um pouco combativo e de justiça. Sim, E sim. também acredito que inconscientemente, pelo que estava ali dentro da minha casa. É verdade. Você queria justiça, né? Exato, eu queria mudar aquilo. E eu achava que a melhor forma de ajudar as pessoas era sendo juíza. Sim, sim, é verdade. Olha que interessante. Então, aí você começou a estudar direito. Isso. Tá. Aí eu achava que eu ia ser criminalista. Mas só que eu fui civilista. Eu não gostava de direito do trabalho, mas a primeira oportunidade de emprego foi o escritório na área trabalhista. E eu ia mal na prova de direito do trabalho. Sempre... Cada um escolhe uma área mesmo, né? Que mais se identifica, né? Sim. E, no fim, na prática, eu me apaixonei por direito do trabalho. Eu nunca imaginei que eu fosse acabar na vara de família, não como juíza, como advogada, e defendendo mulheres. Olha só. Mas conta pra gente como que foi que você começou lá na sala da sua mãe. O que aconteceu? Que ideia foi essa de começar um escritório na sala da casa da sua mãe? Olha, eu não podia pagar aluguel, porque eu pedi demissão do meu emprego no escritório que eu trabalhava. E eu falei para minha mãe, mãe, a dívida que eu tenho hoje é a parcela do carro. Se eu não tiver como pagar, a senhora me ajuda? Ajuda. Eu não podia falar para ela me ajudar mais com o aluguel, porque a gente não tinha essa condição financeira. Então, eu comecei na Falcão, na sala da frente da casa dela, me inscrevi na defensoria. E, em 2012, a gente ainda tinha processo físico. É verdade. Então, eu tirava muita cópia de processo. Tanto que ela nunca precisou pagar uma parcela do meu carro. Nossa. Porque, mesmo saindo do meu fixo, eu já consegui fazer dinheiro na época. Que bom. Era tudo ali na casa dela? Na casa dela, na sala da frente. Aí eu reformei a sala da frente, Colocou plaquinha coloquei lá. plaquinha, troquei o piso, emendei a sala da frente com o meu quarto para poder ter a sala de reunião. E ali eu já comecei. Nossa, que top. E como que foi que você foi para um escritório maior? Em 2019. Então, você ficou todos esses anos, de 2012 até 2019, lá na casa da sua mãe. Na casa da minha mãe. Tá. Aí, em 2019, eu fui para um coworking, junto com 2 sócios, a Mariana e o Jonatas. Eles já começaram a trabalhar na casa da minha mãe, junto comigo. E aí, em 2019, a gente falou, não, agora é hora de assumir um aluguel e dar um passo a mais. Aí a gente foi para esse coworking, que era na Rodrigues Alves, dentro da Maltese, do escritório de contabilidade, que ele também tem, né, o coworking. Alugamos a sala ali, ficamos mais ou menos um ano. Em 2020, nós trocamos de escritório de novo e a gente pegou uma sala no Prime Square, no Getúlio. Que legal. E aí a gente está lá Vocês até estão agora. lá até agora. Então, você está com mais esses 2 amigos. Isso, são 2 Legal. sócios, 2 estagiários e mais uma advogada, Regiane. Olha, que bacana. Que ótimo.
E como que a sua vivência pessoal, né, ela influenciou nessa sua decisão de focar na defesa do direito das mulheres? Tá. Foi um misto. Em 2016, que eu comecei a frequentar a OAB Bauru, eu fui para a reunião da Comissão de Direito do Trabalho, mas era 7 horas. E a esposa do presidente da comissão era presidente da Comissão da Mulher, e era 6h30 a reunião dela. E eu tenho o costume de chegar mais cedo. E quando eu cheguei na OAB, a doutora Silvia, ela veio e me abraçou e falou: ai, que bom que você veio para a reunião da Comissão da Mulher. Você não tinha ido para isso? Aí eu fiquei sem graça. Eu falei: eu vim. Vim sim, mas eu também quero participar do direito do trabalho. E acabei ficando até às 7 na reunião da Comissão da Mulher e fui para de Direito do Trabalho. Mas depois disso, eu nunca mais saí da de Direito do Trabalho. Sim. Então, começou aí. E aí foi onde eu comecei realmente a ver, a identificar. Eu falo que eu saí da minha bolha. Que eu comecei a ver que existia violência, que existiam mulheres injustiçadas em divórcio, ocultação de patrimônio... ameaça, vou tirar a guarda do filho se você não aceitar a pensão X. Então, comecei a enxergar esse outro lado. Então, é tudo isso que você defende hoje, né? Exato. Você a mulher te procura porque ela quer se divorciar, então você vai dar toda essa instrução para ela. Exato. E porque elas chegam acuadas. Elas chegam com muito medo. De não ter o dinheiro para sustentar os filhos, porque ele é o provedor, elas não têm trabalho. E eles usam isso, ameaça. Tá? Se você não aceitar R$ 1.000 de pensão, eu tiro os filhos porque eu tenho condição de sustentar. E elas não acreditam. Sabem que ele não pode tirar, não é simples assim. Não é simples assim. E também tem a questão da violência patrimonial, que eles compram tudo no nome do irmão, da mãe. Aí, na hora do divórcio, não tem nada. Uau. Então, a gente precisa ir investigando o patrimônio, achar um rastro de dinheiro para poder garantir a parte dela. Nossa, que coisa. Então, tem isso também. Tem isso também. Puxa vida. E a violência patrimonial está no fato até dele não apresentar contas. Por exemplo, você não tem acesso à conta do seu marido. Você não sabe quanto ele ganha. Ou então, a mulher trabalha, o dinheiro é depositado na conta dele. Ela não sabe de nada. Não sabe a senha, não sabe nada. Nada. E não é incomum isso acontecer. Uau. Principalmente se são sócios de empresa. É verdade. Porque ele administra tudo. Que coisa. Outro dia eu ouvi uma história, até que foi boa a história. A mulher ficou viúva e aí ela foi descobrir que o marido dela era rico. E eles não viviam bem, assim, a vida... Não que não viviam bem, mas viviam uma vida mediana. Ele era muito muquirana, então não esbanjava, tal. Ela imaginava que ele tinha um bom dinheiro, mas não que eles eram ricos. Quando ele faleceu, aí você vê que bobo, né? Porque ele ficou guardando tanto dinheiro e agora quem vai desfrutar tudo é a esposa. Só que aí ela teve acesso, né, a todo o dinheiro dele, as casas de aluguéis. Eu só sei que ela viu que ela era rica, ela tinha um monte de casa, um monte de bens. Ela dividiu com todos os irmãos dela. Ela não quis ficar tudo para ela. Ela dividiu com os irmãos, deu uma casa para cada irmão. E aí ela falou, olha só que surpresa boa, né? Na verdade, ela ficou triste por perder o esposo, mas ele deixou uma boa surpresa. Mas ela também não sabia de nada. Então, agora, e se ele tivesse deixado um monte de dívidas, né? Isso ia ser ruim. O bom é que a dívida ela não ia ter que arcar, né? Era no limite do patrimônio que ele deixa. Tem dívida também que é cancelada, né? Depois que a pessoa morre, ela é cancelada, né? Sim, sim. Mas foi uma surpresa boa para ela. Mas não é incomum a mulher não saber o que ela tem, o que o marido tem. Que coisa. Mesmo porque na hora do divórcio ele não precisa pôr nada. Não precisa contar. Se não tiver no nome dele... Sim, e eu só comecei a ver isso participando da UAB. Foi desse dia, a partir desse dia. Exato, que aí eu fui vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada de 2016 até 2018, 18. Aí, em 19, a gente montou, eu, a Silvia e a Márcia Negrisoli, nós montamos o programa OAB por Elas, que é a orientação jurídica gratuita para as mulheres vítimas de violência. Legal. Então, a gente faz, existe até hoje, né, o programa, e os atendimentos são na DDM, das 9 às 12, toda segunda-feira, e de terça-feira, das 14 às 17. Nossa, muito bom. Reveza na Casa da Mulher e na UAB.
E aí, em 2019, isso, em 2022, estamos em 25? Isso. 22. Nós fizemos o AJ Mulher, que é uma assistência jurídica gratuita para a mulher em situação de violência. Nossa, então, que é bom. uma parceria da Prefeitura Municipal, da OAB e do Ministério Público Federal, para que tenha advogada para entrar com medida protetiva para as mulheres que não têm como arcar com Sim, o valor do que advogado. a maioria não tem. Elas, às vezes, nem procuram uma advogada porque pensam, eu não posso pagar. Exato. Né? Então, vocês oferecem essa assistência gratuita. Gratuita. E nós Uau. criamos na gestão da doutora Márcia, né, enquanto ela era presidente da OAB. Então, foi de 2019 até 2024 que nós criamos esses dois sistemas. Que bom. E continua até hoje. Continua até hoje. Que bom. E conta pra gente essa história de juíza. Você queria ser juíza, optou pela advocacia. O que aconteceu? O que você Por que, né, que você fez essa escolha? O que fez você perceber que poderia ajudar mais mulheres, então, sendo advogada do que juíza? Porque eu posso mudar o pensamento do juiz. Eu posso falar, juiz, o meu caso não é igual ao de todo mundo. Certo. Ele tem uma diferença. Essa mulher, apesar de ser jovem, ela não trabalhava porque o marido pediu para ela não trabalhar e cuidar da casa e dos filhos. Sim. Então, ela merece uma pensão. Verdade. De, no mínimo, 2 anos. Então, Até ela se estabilizar, né? Exato, porque não adianta, a gente não volta para o mercado de trabalho De e um em dia 3 pro outro. meses Não. a gente está ganhando bem e mantendo o mesmo padrão de Verdade. vida. É. Então, eu gosto disso, de falar, olha, não é a mesma coisa de sempre. Sim, Esse sim. caso tem as diferenças dele. Entendi. Nesse caso, essa mulher, ela tem mais de 50, ela não tem estudo, ela não vai voltar para o mercado de trabalho. Ela tem um problema de saúde. Sim. Então, ela precisa de uma pensão para o resto da vida. Entendi. Então, são essas peculiaridades. Eu gosto de procurar detalhes. Entendi. E mostrar para ele que é diferente. Porque o juiz, ele ia dar sentença, simplesmente, né? Ele vai analisar o que está no processo. Isso. Ele não pode julgar fora do que tem ali. Exatamente. E se eu não conseguir provar, muitas vezes, se eu não provo, eu prejudico o cliente. É verdade. A cliente perde por causa de um advogado, por exemplo, que não conseguiu provas suficientes. Exato. Então, quem prova melhor, quem conta a melhor narrativa com o maior número de provas, é o que vence. é o que vence. Então, aí você viu que poderia ajudar mais mulheres sendo advogada. Isso. Era a sua missão mesmo. Minha missão. Não tem como fugir dela. Não tem como fugir. E como que tem sido, então, a sua atuação, né, junto da OAB aqui em Bauru e de que forma essa instituição contribuiu para o seu crescimento profissional? Olha, ela contribuiu em todos os sentidos, tanto pessoal como profissional. Porque hoje eu sou uma pessoa melhor, tendo essa outra visão do que as mulheres realmente precisam, do que elas realmente passam. E o profissional, porque foi a partir daí que eu comecei a estudar o direito da mulher e comecei a colocar em prática nos meus processos. Entendi. Eu consegui, assim, captar alguns detalhes que não são usados por outros advogados, não é desmerecendo, mas Sim, que são sim. muitas especialidades. Sim, verdade. Então, a gente não consegue... Quando a gente é generalista, a gente não se aprofunda. Sim. E tanto que no escritório eu falo, eu só defendo mulheres. Hoje, os divórcios que a gente faz é divórcio com violência na defesa da mulher. Então, assim, infelizmente, é o que sustenta o meu escritório. Uau. Eu gostaria que fosse... Que não precisasse. Que não disso. precisasse. Eu prefiro que fosse o quê? Vamos fazer um contrato de namoro. Partilha de bens, Vamos alguma coisa. tudo amigável, Sim, né? Onde os pais conseguem conversar para continuar criando os Isso, filhos. Exatamente. Porque é complicado. E às vezes a gente ainda escuta os juízes falando o quê? Que a Lei Maria da Penha não serve para nada. Uau. Então nós estamos em um sistema que ainda tem muito a melhorar. Com certeza. Porque o judiciário que já melhorou bastante, mas ele ainda é machista. É verdade. Ele ainda tem uma visão diferente. Ele não vai olhar com delicadeza, vamos dizer, para aquela situação. Entendi. Mas você estava me dizendo, antes de nós começarmos o podcast, que nós somos maioria aqui na cidade de Bauru. Somos a maioria.
Tem mais de 4.000 advogados aqui na subseção e nós somos 51%. Uau, que E no top. estado de São Paulo também. Também? Também. Nossa, que legal. E juízas? Tem bastante juízas também? Não. Não, o número de O juízas percentual aí é já menor. diminui bem. É menor. Mas as mulheres têm que cada vez mais ocupar os espaços. Sim, é verdade. Isso eu sempre defendo. Até tem um vídeo que, às vezes, quando eu dou palestra, eu passo, que é do Quebrando o Tabu, onde é a história de que estava o pai e o filho, sofreram um acidente, o pai faleceu no acidente, ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico fala, eu não posso operar essa criança porque é meu filho. Uau. E aí, no Quebrando o Tabu, tem pessoas que falam assim, é Deus, é o pai verdadeiro, e não pensa na mãe, na mulher. Sim. Então, a gente tem muito ainda que refletir sobre os estereótipos colocados para as mulheres e que nós podemos realmente ocupar todos os espaços. Sim. Com certeza. Temos a mesma competência, né? Exato. Na verdade, a pessoa tem que ocupar aquela posição pela sua competência, não porque porque é homem ou uma mulher, né? Exatamente. Pela competência, pelo estudo, né? E hoje você é uma mãe, então, uma esposa, mãe, é isso? Mãe, não. Não, só esposa. Só esposa. Então, é filha, você escreveu lá, filha, irmã, Tia. esposa. Acaba sendo um pouquinho de mãe também, quando é tia, né? Sim. Infelizmente ainda não consegui engravidar. Desde 2023 eu faço tratamento. Estamos então aí na batalha. Chega lá, vai chegar essa benção na sua Sim. vida também. Amém. Que legal, que bom. E o seu esposo também está na área? Não, ele tem um restaurante Olha só de proteína suína, que chama Chiqueirinho Gastrobar. Olha, Agora que em maio vai bacana. completar um ano que tem o restaurante. Aqui na cidade de Bauru? Aqui em Bauru. Olha que legal. E eu ajudo ele também, de fim de semana eu tô lá no restaurante junto com ele. Que bom. Bom saber disso. Ó, tá vendo? A gente vai descobrindo coisas aqui na cidade que a gente nem sabe. Muito bom. E eu queria que você se lembrasse, assim, de um caso mais marcante aí que você teve na sua trajetória defendendo mulheres vítimas de violência. Um caso, assim, tipo, que te chocou bem. Olha, eu acho que o mais chocante, por enquanto, foi a questão do marido que dopava a esposa para poder cometer violência sexual. Uau! Isso é triste, E quando ela saiu fugida da cidade, porque a família dela não é daqui, e ela começou a lembrar, ter relances, né? Lances da memória. Porque aí ela não estava mais tomando medicamento nenhum, porque ele mantinha ela dopada com antidepressivos. E então aí que ela começou a recuperar mesmo, A memória, desintoxicar, né, entendi. do medicamento e recuperar as memórias do que ela passou. Nossa, então mesmo dopada, ela via o que estava acontecendo, mas não tinha reação. Exato. Né? Nossa, e aí ela teve que fugir. Teve que fugir daqui. E aí o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma ação para ele ficar longe dela? Sim, esse caso tem medida protetiva. Medida protetiva. Tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Ainda tem, né, tem as crianças, que ainda tem a convivência, mas a gente está tentando agora também suspender um pouco, não é afastar totalmente, porque na última visita não devolveu os filhos, foi na delegacia e fez denúncia de maus tratos contra as crianças de forma fraudulenta. Então, assim, eles não medem esforços para poder prejudicar essa mãe. E essa vítima, né? Ele prejudica os filhos para prejudicar ela. Exato. Que coisa. Então, assim, é bem chocante as manobras. Mesmo. Já teve caso também do pai fazer um acordo judicial com o avô da criança para falar assim, eu estou pagando pensão para o meu pai, então tem que reduzir a pensão do meu filho. Não acredito. De forma fraudulenta. Que coisa. Para falar, eu tenho mais despesa, então eu não posso pagar esse valor de pensão. Nossa. E é incrível, assim, nós pensarmos que existe muito ainda violência doméstica. Na verdade, a principal violência hoje é dentro de casa mesmo. Sim. Não dá pra gente acreditar que isso acontece tão frequentemente.
Eu também não acreditava, até começar a ter contato com todos esses casos. Mesmo porque a violência doméstica, ela não começa já na física, né? Sim. Ela é a verdade. psicológica e a moral primeiro. Às vezes ela nem vai para a física, mas né, Exato. fica a vida inteira moralmente, verbalmente, né, fazendo essa violência. Eu já escutei, ele nunca bateu em mim, Sim. mas ele quebra tudo em casa. Pois é. Mas É uma violência. é a mesma força, Com praticamente, certeza. né? Nossa. Se não for pior, porque o trauma psicológico, eu acho que ele é muito mais difícil de você recuperar Nossa. do que uma ferida. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pensar também que essa mulher, porque tem aqueles mitos, né? Ah, ela tá com ele porque gosta de apanhar. Não existe isso. É briga de marido e mulher, não mete a colher. Mete sim, colher, você sim. pode salvar uma vida. É verdade. Então, e essa mulher, ela fica nesse relacionamento por dependência emocional, Sim. por medo de como ela vai sustentar os filhos, por dependência medo, financeira, né? dependência financeira, porque ela não sabe até onde ele vai, o quanto ele vai ficar zangado, Sim, sim. porque ela sabe o que ela passou ali. É verdade. E fora as mulheres ainda que estão sofrendo violência doméstica morando em outro país. Uau. E para retornar para o Brasil com os filhos. Nossa. Se o marido for estrangeiro ainda, pode dar o sequestro de criança, Sim, né? de Ainda menores, mais se forem menores. pela Convenção de Haia. Uau. E tem várias mulheres vítimas de violência que estão sendo acusadas de sequestradoras. Já pensou? A própria mãe. Mas é que existe essa Convenção de Haia que está tendo também, que existe um movimento para poder modificar esse pensamento. A mãe nunca vai ser sequestradora, né? Sim. Ainda mais se ela é a que tem a guarda da criança, por exemplo, né? Exato. A principal guarda, né? Mas é nos casos que sai fugida, né, do país com os filhos para fugir da violência. Da violência. Então aí, você ouve ainda esses casos sim, brasileiras passando por isso. Sim, muito, muito. E não tem classe social, tá? É verdade. Não tem. Muda um pouco o tipo da violência. Pode ser que o da classe A não vai bater, mas a violência psicológica, a violência patrimonial é gigantesca. Uau. E a maioria desses homens, eles cometem essa violência por causa de... porque são, por exemplo, envolvidos com alcoolismo, com drogas, ou não. Ou, às vezes, por causa de um mau temperamento que eles têm. São pessoas violentas mesmo. Qual é o maior índice? Olha, eu acho que está bem dividido o índice, porque dos casos que eu tenho no escritório, nenhum é em decorrência de uso de droga e álcool. Olha só. São pessoas narcisistas que precisam de tratamento. Tanto que é uma coisa que todo mundo fala, né? A Lei Maria da Penha, a proteção da mulher. Mas ninguém vê que na Lei Maria da Penha tem um artigo que fala da necessidade desse agressor passar por grupo reflexivo. Sim, sim. Então, eu acho que tem que ter. Aqui em Bauru, agora, tá para ser lançado o programa de ajuda para esses homens em situação de violência. Eles precisam de ajuda também. Que praticam a violência. Porque senão eles nunca vão parar. Esse ciclo nunca vai terminar. Eles têm que entender que eles cometem violência, porque eles não acham. É assim, a mulher não se considera vítima e o homem não se considera agressor. Entendi. Então, esse é o grande fator do porquê continuam nesse relacionamento. Nas decisões do anexo de violência doméstica daqui de Bauru, para o agressor cumprir a pena dele em liberdade, ele é condicionado a participar do grupo reflexivo, que existe uma parceria do anexo com o curso de psicologia da Unesp. Que bom, que bom. Então, eles passam por um programa ali, são 12 sessões, são 12 atendimentos em grupo, falando para desconstruir a violência, para eles entenderem que é errado. Verdade. E como que ficam as crianças no meio de tudo isso? São os maiores prejudicados sempre. Porque as crianças são utilizadas para chantagem. Quando existe muito dinheiro envolvido, compra-se os filhos. Sim. Aqui comigo você vai ter cavalo, aqui comigo você vai ter a vida boa, do bom e do melhor, e com a sua mãe não, porque ela é louca. Uau. Então, eu não gosto de usar esse termo, mas é o termo que eles usam.
Tanto que é um dos fatores. Como que eu ia defender homem e mulher? Sim. Eu não consigo, porque um dia eu vou falar que ela é uma vítima e no outro eu vou falar que ela é louca. Sim, entendi. Então, por isso que você fica só do lado delas. Né? Sim, porque não é incoerente, mesmo porque ela não é louca. Ela é uma vítima. Sim, é uma vítima. E essas crianças também recebem algum auxílio? Sim. Eu sempre oriento a procurar terapia, ter a psicóloga das crianças. Se elas também são vítimas de violência, a gente pode pedir medida protetiva para as crianças pela Lei Henri Borel, porque a Lei Henri Borel ela é praticamente uma cópia da Lei Maria da Penha. Então, a gente consegue ajudar essas crianças com medida protetiva e afastamento do pai por um tempo, sim. até ele entender que ele precisa mudar. E a criança também ela tem um alívio ali. Verdade. No caso de agressão física, aí é mais grave. Mais sério. Então, a gente afasta também, né, do pai, mas aí não tem um tempo, assim, não é um tratamento rapidamente que vai reaproximar eles. Talvez, às vezes, nunca mais, né? Talvez nunca mais. E, além da parte jurídica, como que você busca acolher e apoiar emocionalmente essas mulheres? Olha, não é fácil. Imagino. Porque elas chegam muito destruídas, mas eu tento ser ali a fortaleza delas, o ponto de apoio que elas vão poder contar em qualquer momento. Tanto que eu já tive caso onde eu estava no WhatsApp conversando com a cliente e a polícia no Viva Voz, porque eu estava chamando a polícia para ir até o apartamento dela, que ela estava sofrendo agressão naquele momento. Uau. Então, assim, eu falo que o meu maior desafio nisso tudo é não me envolver emocionalmente. Eu ia perguntar sobre isso. Como que você não se envolve emocionalmente? Não tem como. É difícil, né? Cada decisão positiva, eu vibro. Cada não, eu choro junto. Sim. Parece que vem aquele balde de água fria, sabe? Então, eu não consigo ainda. Não se envolver não me envolver. Cada história nova que eu escuto, eu quero chorar junto, mas eu tenho que me mostrar forte. Chora depois sozinha. Sim, e quantas vezes eu não acordo e a primeira coisa que eu penso, e o processo da fulana? Entendi. Como que ela tá? Fica na cabeça. Fica. Aqui, né? Ou eu vou dormir pensando. Porque enquanto eu tô ali dormindo, eu não sei o que ela tá passando. É verdade. Eu não sei se o agressor tá quebrando uma medida. Nossa. Eu não sei agora se ele vai parar de pagar a pensão porque vai atingir ela no bolso. Sim, sim. E eles esquecem que isso também pode caracterizar abandono material. Olha só. É um crime. Então, assim, não tem como me desvencilhar. Mas eu acho que você não deve tentar, porque isso te faz a advogada que você é, sabe? Porque você é humana. Acho que só o robô conseguiria olhar as estatísticas tal, né, e reagir sem ter emoção. Então, você é humana e isso que te faz tão boa advogada. Então, continua assim. É difícil a gente sofrer, mas é isso que te faz uma boa advogada, eu tenho certeza. E eu queria saber o que ainda precisa melhorar no sistema jurídico para que as mulheres sejam mais protegidas e mais respeitadas. Bom, acho que tem muitas coisas, né? Mas pontue aí algumas que você acha mais necessárias. Eu acho que primeiro é mudar a visão, mudar a cultura, né, do sistema judiciário como um todo. Porque ainda a mulher que está em situação de violência, ela é vista como a mulher que quer se vingar do marido, por isso que ela está falando isso. Enfim, ela é sempre desacreditada. Entendi. Já melhoramos, já evoluímos, mas ainda assim precisa evoluir muito. As leis, elas estão aí para ser cumpridas. Sim. Como, por exemplo, no caso de violência doméstica, a guarda vai ser unilateral. E eu já ouvi juízes falando, aqui não se aplica esse artigo. Nossa. E tem medida protetiva vigente, obriga a mulher estar frente a frente com o seu agressor na audiência, porque ali é um lugar seguro.
Então, é complicado. Complicado. Às vezes ela não consegue nem olhar mais para ele. Exato. Né? E aí fala assim, doutora, daqui 6 meses eles já podem conversar pelo WhatsApp? Olha só. Como que eu vou responder? Eu não sou psicóloga dela. Eu não sei como vai ser a recuperação do emocional. Sim, exatamente. Das violências que ela sofreu. Então, ainda assim, o sistema judiciário ele tem que mudar essa visão para ser um pouco mais humana. Entendi. Isso é importante. Muito importante. Na questão de DDM, nós temos bons profissionais. Claro que nenhum órgão é perfeito, né? Sim. Então, eu falo assim que é tudo... É formiguinha. A gente vai conquistando um pedacinho de cada vez para amanhã estar perfeito. Não vai estar também. Vai estar faltando alguma coisa ainda. Sim, porque são humanos, né? Sempre. Somos todos seres humanos. Verdade. E eu queria que você falasse para a gente quais são, então, seus próximos sonhos e objetivos dentro da advocacia, né? Dessa sua missão aí de vida. Ai, tem tantos. Que bom. É crescer cada vez mais o escritório, com mais advogados, porque e também divulgar muito a informação. Sim. Até treinar outros advogados, não precisa trabalhar comigo, porque quanto mais advogados defenderem mulheres, mais posicionamentos de acordo com o protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero, que é dar um olhar diferenciado nos processos pelos juízes, promotores, para essa mulher que está em situação de violência, mais o tribunal mais o juiz vai ter que canetar diferente, mas a gente vai conseguir mudar opiniões e pensamentos. É verdade. Então, assim, eu acho que isso, minha vontade é ampliar cada vez mais a rede. Legal. Porque eu sou uma advogada, meu escritório é só um, não consegue atender todo mundo. Então, eu penso assim, o meu maior sonho, na verdade, é que isso se multiplique. Para mais advogados e advogadas consigam fazer uma defesa humana. Sim. Está fazendo a sua parte, doutora. Você está fazendo a sua parte. Né? Vamos esparramar o bem. Sim. Teve uma audiência que eu segurei a mão da minha cliente. Na hora que acabou a audiência, ela falou, você não sabe a diferença que isso fez. Olha só, que lindo, né? E foi assim... Foi no automático, porque eu vi o quanto ela estava tremendo naquele momento. Sim. Então, falta a advocacia humanizada, o sistema de justiça humanizado. Sim. Nossa, é muito, muito importante isso. Eu posso dizer para você que eu tenho pais advogados e eles são assim, eles são muito humanos. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe fazer um divórcio sem antes tentar conciliar o casal. Sabe? Às vezes o casal chegava lá e falava assim, não, doutor, eu vou te pagar aqui agora à vista, a gente não quer nem conversar. Ele falava, não, eu fico sem receber, mas eu quero conversar com vocês dois. E às vezes conversava, né, cada hora com depois conseguia colocar os dois juntos. E quantos casais os meus pais conseguiram reconciliar? Claro que não tinha violência, nada disso, né? Às vezes eram por brigas e coisas de casal que eles não estavam conseguindo lidar. Então, eu vi muito isso, meu pai e minha mãe sendo bons advogados humanos e realmente isso faz muita diferença. Então, parabéns. Sim, eu tenho também o curso de mediação e conciliação, né, do CNJ. Que legal. Porque a ideia, nos casos possíveis, é conciliar. Sim, sempre tem que tentar a conciliação, né? Claro que quando tem aí uma violência física como essa e outras coisas que vocês ficam sabendo, às vezes não é bom nem conciliar, porque ela corre risco de vida. Sim. Né? Mas aí já é outro caso. Bom, a doutora tem um currículo, assim, gente, impecável. Ela passou um currículo para mim, eu falei assim, nossa, esse currículo eu vou ficar uns 15 minutos só lendo. Então, o currículo dela é impecável. Tem muitos cursos, muitas coisas aqui que a doutora fez ao longo desses anos. Então, é uma pessoa muito capacitada para ajudar você que está nos assistindo. E tem um número também, né, doutora? É 180, que a mulher pode ligar, assim, tipo uma emergência para pedir ajuda? No momento da violência, que você precisa de ajuda imediata, é 190. 190, é para a polícia mesmo. É polícia. Tá, agora, para fazer a denúncia... O 180, ele é uma denúncia anônima. Ah, denúncia anônima. Então, okay. Por exemplo, o vizinho ouviu...
Exato. Aí pode ligar no 180. Liga no 180. E como que funciona o 180? Ele recebe a denúncia e vai ver. Ah, é Bauru. Bauru tem DDM? Tem. Entendi. Eles encaminham um e-mail da denúncia para a DDM e vai ter uma investigadora que vai entrar em contato com essa vítima, ver o que ela está precisando. Ok. Agora, em caso grave mesmo, já liga direto para o 190. 190. Tanto Eu falo. o vizinho quanto a própria vítima, né? Sim, e também tem a responsabilidade dos condomínios, né? Sim. Dos síndicos. Então, eles também precisam denunciar e chamar a polícia. Certo, não. Muito bom, muito bom. Doutora, agora a gente vai fazer um bate-volta. Para a gente terminar. Ó, já estamos quase no final. Mas eu quero fazer um bate-volta aqui para você tentar responder com uma palavra, tá? Advogado é difícil responder com uma palavra só, eu sei. Advogado tem muitos argumentos. Mas vamos lá. Um momento que marcou sua carreira. A criação do OAB por Elas. Muito bom. Um aprendizado que você leva para a vida. Ser humana. Um livro que te inspira. Vilve Clicquot. Nossa, nunca ouvi esse livro. É a história da Barbie Nicole, da Champagne, de como ela foi empreendedora. Olha que legal. Uma mulher, então, que te inspira. Minha mãe. Ah, sua mãe, lógico, né? Uma palavra que define a sua trajetória. Persistência. Muito bem. Um conselho para as mulheres que enfrentam a violência. Enfrente a violência e não fique só no lugar de vítima. Procure lutar de igual para igual. Isso aí. Muito bom. Algo que te fortalece nos dias difíceis. Meu marido. Ah, que bom, que bom. Um hobby que te faz relaxar. Assistir TV. Às vezes a gente... Sabe quando você olha para a TV e nem presta atenção no que está ali? Fica na caixinha do nada. Isso. Eu comigo. Eu sei, é muito bom isso mesmo. E o que significa para você servir? É estender a mão independente do que você vai ouvir e sem esperar nada em troca. É isso mesmo. Muito bom. E última coisa, um sonho pessoal que ainda você quer realizar. Ser mãe. Ser mãe, ó, chega lá. Já realizou tantas coisas, esse vai vir também, se Deus quiser. Doutora, foi esse o nosso podcast de hoje. Conhecemos aí um pouquinho atrás, né, da doutora, né? Não só a doutora Gabriela como advogada, mas como aqui pessoa, como esposa, né? A pessoa humana que ela é. Então, eu gostei demais dessa conversa. Como eu te falei, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. E nos dias de hoje ainda me entristece saber que nós temos tanta tecnologia, tantas pessoas que podem ter informação, né? A informação hoje está a um clique de distância e ainda tem tantas pessoas ignorantes, sem saber que estão sofrendo violência ou os que praticam violência não perceberem que estão praticando violência, né? Então, é um ciclo que tem que ser quebrado, é algo que nós não podemos aceitar. Na minha família teve um caso de violência muito, muito, muito terrível. Talvez tenha sido até por isso que a minha mãe quis ser advogada e o meu pai também, os dois estudaram juntos. A irmã mais velha da minha mãe é uma família de... Minha avó teve 9 filhos e a irmã mais velha da minha mãe, ela foi assassinada pelo próprio esposo. E a outra irmã da minha mãe, depois dessa, viu a irmã sendo assassinada. O cunhado deu um tiro na cabeça dela, na frente da cunhada. Então, a minha tia, que sobreviveu, né, viveu a vida inteira com esse trauma, com essa lembrança de ver a irmã daquele jeito e não poder ter ajudado a irmã, né? Ela falou que se ela tivesse chegado alguns minutos antes, de levado a irmã para outro lugar, ela ficou se cobrando muito tempo. E essa irmã da minha mãe deixou 4 criancinhas pequenininhas, o mais novo tinha 3 meses. E os meus avós tiveram que assumir, né? Além dos 9 filhos, aí perdeu uma, assumiram mais 4 crianças que vieram morar na casa deles. Hoje esses primos são tios, né, para nós.
Mas isso daí mexeu muito com a nossa família. Eu nunca conheci a minha tia, mas a minha mãe sempre contou essa história. E eu acho muito lindo pessoas assim como você, né, que se dedicam para essa luta, né, que às vezes as mulheres não conseguem lutar sozinhas. Elas precisam de pessoas capacitadas, pessoas estudadas, que tenham condições para ajudá-las. Ir na linha de frente e lutar com elas, né? Então, você está de parabéns. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te dê saúde, capacidade física, intelectual, né, emocional para você aguentar, porque eu imagino que deve ser fácil. Deve ser muito difícil. Eu não sei como eu lidaria com isso, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas você está de parabéns e que você continue seguindo esse caminho, trilhando isso, porque eu acho que tem valido a pena, mas daqui um tempo, quando você se aposentar, né, e você poder olhar para trás na sua trajetória, você vai falar, valeu a pena. Se você tivesse ajudado uma vida só, já teria valido a pena, mas você vai ter ajudado muito mais. Então, para salvar uma vida, vale a pena, né? Então, está de parabéns. Que Deus te abençoe e leva um abraço lá para o pessoal do seu escritório, para todo mundo que assistam o nosso podcast. E se outras mulheres aí quiserem vir aqui também contar as suas histórias, nós estamos aqui para ouvir vocês. Obrigada. Tá bom? E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para as mulheres, para te procurarem, por exemplo? Quiser deixar uma mensagem aí para elas procurarem você. Nós vamos deixar aqui o seu contato, tá? Seu Instagram, para que as mulheres que nos assistirem possam entrar em contato com você. Às vezes querem fazer alguma denúncia, às vezes querem pedir uma ajuda, não sabem como. Nós vamos deixar aqui, mas termina aí deixando uma palavra para que elas te procurem, caso elas estiverem vivendo isso, tá? Dá uma instrução nesse sentido. Tá. Eu acho que a melhor forma é meu Instagram, tá? O Gabi Gavioli. Porque lá tem, nos destaques, tem o 180, tem as informações do Conselho Municipal, CRM, né? O Centro de Referência da Mulher, Casa da Mulher. Então, tem muita informação lá. E agora também eu estou gravando mais vídeos com mais informações sobre tipos de violência. Isso, muito bem. Então, pode chamar no direct se tiver alguma dúvida. E o que eu tenho de mensagem final mesmo é não desista da sua vida. Não desista dos seus filhos e lute de igual para igual. Para isso que a gente fala sempre do apoio multidisciplinar. Sim. Uma psicóloga. Eu não tenho dinheiro. Tenho a Casa da Mulher com psicóloga especializada. Muito bom. O Centro de Referência da Mulher tem assistente social e psicóloga. Tem advogadas do AJ Mulher que pode ajudar. Muito bom. Né? Então, assim, a gente está sempre à disposição. E vai ser sempre um trabalho em equipe. Tá? Então, não desistam, porque a média é de 9 a 10 anos para quebrar esse ciclo de violência. Nossa, é bastante. Mas tem aquelas que ficam 20 e aquelas que ficam 2 anos. Mas não desistam e procurem a felicidade. Vocês são muito mais do que esse relacionamento. É verdade, verdade. Vale a pena lutar pela vida, né? Que lindo. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu estou muito grata pela sua presença aqui hoje. E que você continue aí com muito sucesso, tá bom? Obrigada. Então, tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu gostei muito desse assunto. Na verdade, não é um assunto alegre, né? Não é um assunto gostoso de falar, mas ele é necessário. Quantas mulheres estão sofrendo violência caladas? Tem medo, né, de contar para outra pessoa, de buscar ajuda, de sair desse ciclo que só vai levar elas cada vez para pior. E outra, os filhos estão aí crescendo, vão crescer com muitos traumas, com muitos medos. Então, tem que quebrar esse ciclo. Não pode prolongar. Você tem que mudar de vida, tem que ter uma mudança de vida. Comece pedindo ajuda. E, em casos de emergência, 190, né, doutora? 190, liga para a polícia, chama a emergência, mas cuida da sua vida. Nós vivemos uma vez só e nós temos que viver essa vida com alegria, temos que viver o melhor que nós pudermos, tá bom? Então, nós estamos aqui para transmitir essa mensagem para você que está nos assistindo e eu espero que essa mensagem de hoje chegue em muitas mulheres,
Tomara que não tenham tantas mulheres assim sofrendo violência, mas se esse podcast puder ajudar uma mulher, nós já vamos nos sentir muito gratas por termos feito esse podcast. Então, um abraço aí para você que assistiu nosso podcast. Como eu falei e vou falar de novo, compartilha esse podcast. Esse podcast tem que chegar em muitos lugares, quem sabe no Brasil inteiro e até no exterior, né? Como a doutora falou aqui, tantas brasileiras que estão lá do outro lado do mundo sofrendo, não sabem como pedir ajuda. Então aqui a gente deu algumas dicas muito importantes hoje. Então um beijo para você, que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus, uma boa semana e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau.